Se você quer aprender inglês de uma forma realmente rápida e eficiente, esse é o melhor vídeo que você vai ver hoje. Eu vou começar te dando vocabulários iniciais e depois eu vou te fazer montar frases utilizando esses vocabulários. Vai começar fácil e depois vai ficando mais difícil, fazendo com que você comece a falar inglês sem nem perceber. E vamos lá, sem enrolação, let's go! E vamos lá, a primeira frase. Como é a primeira frase, eu vou te dizer a resposta, porque eu vou te explicar os blocos que a gente vai utilizar durante esse vídeo. Então é importante que você preste bastante atenção agora. Nós precisamos, é bem simples. We need to. Por que esse to? Já já você vai saber o porquê. Lembrar, remember. De tudo isso seria all this nessa frase. Então, o que significa esse to? Esse to serve simplesmente para colocar um R no final da próxima palavra. Então, lembrar. Remember basicamente seria lembra. I remember, eu lembro. Lembra, lembro. Então, to remember aí seria lembrar, tá certo? Se não conseguiu entender ainda, não tem problema. Ao longo desse vídeo você vai se acostumando com isso. Como fica? Nós precisamos lembrar de tudo isso. We need to remember all this. We need to remember all this. Perceba a pronúncia que é need. We need. We need to remember. Vamos aprender um próximo bloco que é get going. Get going significa continuar. Get going. É uma expressão. Então, dito isso, como é que fica nós precisamos ir, no sentido de nós precisamos continuar? We need to get going. We need to get going. Então, perceba que esse to quase sempre vem junto de need, tá bom? We need to get going. Should é deveria. Então, I should, eu devo. He should, ele deve. Beleza? Não dever dinheiro, dever fazer alguma coisa. Por exemplo, nós deveríamos começar. Como fica? We should get going. We should get going. Você pode tirar esse T e falar get going. We should get going. We should get going. Esse D aqui também, você pode tirar ele, tá bom? E a pronúncia não é should, é should. Should. Basicamente isso aqui tudinho tem som de U. Should. Should. We should get going. We should get going. We should get going. É basicamente assim que você vai escutar o inglês dito da vida real. Isso se chama connected speech, quando os nativos juntam as palavras ao falar inglês. Tudo isso eu explico de maneira totalmente detalhada e com vários exercícios lá dentro do meu curso completo de inglês. O link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Tom é o nome de uma pessoa, simplesmente Tom, tá certo? Então, como fica? Tom deveria começar. Tom should get going. Tom should get going. Nós precisamos nos lembrar de Tom. Basicamente, essa palavra nos aqui é basicamente inútil. Isso aqui é só um negócio do português. Mas no inglês não tem esse nos aí. Perceba que se você tirar esse nos, a frase ainda fica com sentido. Nós precisamos lembrar de Tom. Então, basicamente, ignore isso aqui quando for falar inglês. Como fica? Nós precisamos lembrar de Tom. We precisamos need to remember, lembrar de Tom, simplesmente Tom. Ou seja, no inglês ele não precisa falar remember de Tom, simplesmente fala remember Tom. We need to remember Tom. We need to remember Tom. To remember a gente já aprendeu que é lembrar, tá bom? Esse to é simplesmente esse R no final do português. Lembrar, sorrir, cantar.
E needs é precisar. Esse S é a mesma coisa que sem S. A diferença é que com S é usado para quando for ele, ela, nome de pessoa ou algo que não seja mais de uma pessoa, tá bom? Por exemplo, Tom. Tom é uma pessoa só. Então você vai falar needs. Já se fosse Tom e Carla, por exemplo, você teria que dizer need, porque é mais de uma pessoa. Se você for dizer ele ou ela, você vai dizer needs também, tá bom? Então, como fica? Tom precisa se lembrar disso. Ou Tom precisa lembrar disso. Tom needs to remember this. Tom needs to remember this. Tom precisa se lembrar disso é a mesma coisa que Tom precisa lembrar disso. Então, esse se é basicamente outra palavra inútil que a gente fala no português, como se fosse, entre aspas, um vício de linguagem, tá bom? Mas no inglês não precisa dizer esse se lembrar. Tom precisa começar. Tom needs to get going. Tom needs to get going. E essa frase, como fica? Nós deveríamos ouvir o Tom. Tom é a pessoa, tá bom? Nós deveríamos ouvir o Tom. Como fica? We should listen to Tom. Você quer escutar quem? Aí você diz listen to e depois a pessoa que você quer escutar. Should é deveríamos. Perceba a dificuldade do português. O português a gente diz eu devo, nós deveríamos, ela deve. Já no inglês é tudo should. I should, she should e assim por diante. Nós deveríamos ouvir o tom como fica no inglês. Repita. We should listen to Tom. You, bem simples, todo mundo já sabe que é você. Então, como fica? Você precisa escutar o tom. You need to listen to Tom. Então, perceba que tem dois to. Esse to aqui é aquele que sempre vem junto do need. Então, need to listen to, que é para dizer a pessoa que você quer escutar. Então, listen to alguém, que é Tom. You need to listen to Tom. Sua vez. You need to listen to Tom. Apologize. Apologize significa desculpa ou se desculpar ou algo desse tipo. Então, como fica? Você deveria se desculpar. You should apologize. Perceba novamente aquele se, que é basicamente inútil. E no inglês, eles não traduzem, eles não usam esse se. You should apologize. You should apologize. Apologize. Não fale apologize. Esse basicamente é mudo. Então, apologize. Apologize. To, a gente já aprendeu para que ele serve. Então, vamos lá treinar mais uma vez. Você deveria se desculpar com Tom. You should apologize to Tom. Ou seja, você deveria se desculpar. You should apologize. Você deveria se desculpar com alguém. Aí você coloca esse to e depois a pessoa. Então, you should apologize to Tom. Se você quisesse dizer, você deveria se desculpar comigo, esse comigo seria como se fosse com mim. E esse me no inglês é me. Então, you should apologize to me. Você deveria se desculpar comigo. Vamos a esse bloco que é talk to. O que significa talk to? Significa conversar. E esse to é aquela mesma ideia. Conversar com, aí você diz o nome da pessoa. Por exemplo, conversar com você. Talk to you. Conversar comigo. Talk to me.
Dito isso, como é que fica? Tom precisa conversar com você. Tom needs to talk to you. Tom needs to talk to you. Perceba o S. Por quê? Porque a gente está usando o nome de pessoa e é uma pessoa só. Então, Tom needs to talk to you. Aqui você não precisa botar S porque já colocou no primeiro. Needs to talk to you. Talk, a gente já aprendeu que é conversar. E listen é ouvir ou escutar, ouça. Tanto faz. Esse T a gente não vai falar. Então é listen. Listen. Dito isso, como é que fica? Ouça. Nós precisamos conversar. Listen. We need to talk. Listen. We need to talk. Lembrando que tem várias coisas no inglês que você precisa aprender, como os códigos do inglês, que são palavras que você não traduz, mas serve simplesmente para dizer o tempo da frase, entender todas as contrações no inglês, além de todas as conexões das palavras e o ritmo do inglês, que é um dos maiores monstros que fazem os iniciantes não entenderem o inglês, que é o ritmo que o inglês é falado. Tudo isso lá dentro do curso. Basta clicar no primeiro link do comentário fixado. Less é menos. Less. Dito isso, como é que fica? Tom deveria falar menos. Ou Tom deveria conversar menos. Tom should talk less. Tom should talk less. Se você quisesse dizer conversar mais, aí você diria more. Tom should talk more. Porém, agora é menos. Tom should talk less. Porém, perceba a pronúncia. Você pode perceber que fica um pouco robótico falar Tom should talk less. Como é que eu faço para juntar tudo isso? É simples. O D você não vai falar e vai ficar só should. Should. Tom should talk less. Tom should talk less. I é simples, é eu. I. Então, eu preciso falar com você. I need to talk to you. I need to talk to you. I need to talk to you. Perceba que a gente não colocou S no final de need. Por quê? Porque a gente está falando eu. Eu nem é ele e nem é ela e também não é nome de pessoa. I need to talk to you. Eu devo falar com Tom? Perceba que isso é uma pergunta agora. E todas as vezes que a gente falar uma pergunta em inglês, a gente tem que inverter uma palavra. Qual palavra você acha, qual bloco desse você acha que vai ter que inverter? Arrisque-se. Como é que fica? Eu devo falar com Tom? Should I? Should I? Should I? Então treine bastante isso, fale bastante. Should I? Should I? Should I? Que automaticamente vai ficando automático no seu cérebro. Should I? Should I? Should I? Talk to Tom? Should I talk to Tom? Ou seja, é uma pergunta se eu devo. Should I talk to Tom? Should I talk to Tom? Como é que fica? Ela deve falar com Tom? Ou seja, vai mudar isso aqui para she. Should she talk to Tom? Should she talk to Tom? E vamos continuar essa frase agora. Preciso me desculpar com Tom. Preciso é a mesma coisa que eu preciso. Então, como fica? Eu preciso me desculpar com Tom. I need to apologize to Tom. I need to apologize to Tom. Will significa algo para colocar a frase no futuro. Por exemplo, I drive quer dizer o quê? Eu dirijo. Já se eu quiser dizer que eu vou dirigir, ou seja, eu ainda não estou dirigindo, eu ainda vou. Então eu digo I will drive. Então, basicamente, esse will você pode traduzir como
vou ou vai. She will drive, ela vai dirigir. I will drive, eu vou dirigir. E assim por diante. Já miss significa o quê? Significa sentir falta ou algo que está faltando, tá bom? Como fica? Eu vou sentir saudades de todos vocês. Sentir saudades, já vou adiantando, que em inglês é simplesmente miss. Então, novamente, como é que fica? Eu vou sentir saudades de todos vocês. I will sentir saudades, miss. De todos vocês, você simplesmente vai dizer you all. I will miss you all. Você pode juntar esse S com you, ficando miss you. Miss you. I will miss you all. Why quer dizer por quê? Quando você quer fazer perguntas, por quê? Why? Se você quiser responder falando, eu fiz isso porque eu quis. Respondendo, esse porquê respondendo vai ser because. Porém, a gente não vai usar because nesse vídeo, tá bom? Talvez outros vídeos eu traga, mas se você quiser algo mais passo a passo, que eu passe por tudo necessário para você dominar o inglês, eu recomendo que você entre no meu curso completo. O link está na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá bom? Então vamos usar why, que é simplesmente para fazer uma pergunta. Por quê? Então, por que eu deveria me desculpar com você? Como fica? Why should I? Ou seja, como é pergunta, a gente vai inverter. Se lembra do should I? Por que eu deveria? Why should I? Beleza? Why should I? Por que should I? Como se fosse um R. Porque esse D vai ficar com som de R quando você for fazer a conexão. Should I? Should I? Should I? Me desculpar? Apologize to you. Perceba esse me desculpar. Esse me não foi traduzido. Por quê? Porque é aquelas palavras basicamente inúteis. Porque eu deveria desculpar com você. Ou seja, dá para entender o sentido, não precisa desse me. A mesma coisa no inglês. Why should I apologize to you? Porque eu deveria me desculpar com você. Repita a frase em inglês para cada vez deixar mais difícil de você se esquecer. Repita a frase. Why should I apologize to you? Por que nós deveríamos ouvir você? Vai inverter. Why should we? Why should we listen to you? Why should we listen to you? Sua vez. Why should we listen to you? Vamos a esse everything. Everything quer dizer o quê? Tudo. Essa pronúncia não é tão fácil, tá bom? Porém, você pode falar do jeito que você conseguir. Every, e aqui é thing, thing. Esse TH, você vai falar com a língua entre os dentes. Everything, everything. Isso é uma pronúncia mais avançada, tá certo? E se você quiser algo mais detalhado, como pronunciar as palavras, como conectar, você já sabe que lá no curso você vai ter todo esse passo a passo. Então, everything, tudo. Então, como fica lembro-me de tudo? Ou simplesmente eu me lembro de tudo? I remember everything. Perceba como o inglês é bem mais fácil que o português. Português, lembro-me, ou eu lembro, ou simplesmente lembro. Já o inglês é simplesmente isso, é uma coisa só. I remember everything. Eu escuto tudo.
I listen to everything. I listen to everything. Lembra que eu disse que quando você for escutar alguém, você vai dizer listen to e depois o nome da pessoa ou dizer o que você está escutando? Aqui é a mesma ideia. Listen to everything, ou seja, tu está escutando tudo. Have em inglês é ter. Então, you have, você tem. I have, eu tenho. Beleza? Como fica você tem tudo? You have everything. You have everything. Você pode contrair, ficando you've. You've. Esse V vai juntar com E, ficando you've have every. You've have every. You've have every. You've have everything. Isso é connected speech, fala conectada. E você tem que treinar bastante isso para conseguir entender o inglês falado e também conseguir falar de uma maneira mais natural. Need é precisar. Então, I need, eu preciso. Dito isso, como fica? Eu tenho tudo o que preciso. Ou eu tenho tudo que eu preciso. I have everything I need. I have everything I need. Ou seja, contraindo fica have everything. Have everything. I have everything I need. Temos tudo o que nós precisamos. We have everything we need. We have everything we need. Have to significa tem que. Por exemplo, nós temos que, a gente diria we have to. Dito isso, como fica? Temos que falar com Tom. Ou simplesmente nós temos que falar com Tom. É o mesmo significado. We have to talk to alguém. Quem é o alguém? Tom. We have to talk to Tom. Eu tenho que começar. I have to get going. I have to get going. Vamos aprender mais um bloco que é breakfast. Breakfast, que quer dizer café da manhã. Então, você precisa tomar café da manhã. Como fica? You need to have breakfast. Perceba que tomar a gente traduziu como have. Por que isso? É simples. Porque eles querem. É simplesmente assim. Eles não falam tomar café da manhã, eles falam ter café da manhã. Entendeu? Do mesmo jeito que no português não tem muito sentido, como assim tomar café da manhã? E se for pão? Se eu comer pão no café da manhã, como é que eu tomo o pão? Então, do mesmo jeito que o português não tem sentido, o inglês também pode não ter sentido, simplesmente é assim. Só que, na minha opinião, no inglês tem até mais sentido. Ter o café da manhã faz mais sentido do que tomar o café da manhã, já que o café da manhã pode ser pão e tudo mais. E não tem como tomar um pão, né? Então vamos lá. Você precisa tomar café da manhã. Eles dizem, você precisa ter café da manhã. Então, you need to have breakfast. Beleza? Vamos lá a esse bloco. As palavras em inglês que terminam com E, esse E não é falado. Então, simplesmente você vai traduzir, vai pronunciar, no caso, ou. Que quer dizer o quê? Quer dizer dever. Mas não dever como a gente estava vendo antes. Isso agora é dever de dívida. Eu tenho uma dívida com você. Então, eu devo tudo a você, por exemplo. Dito isso, já vamos treinar como fica. Eu devo tudo a você. I owe everything to you. Porém, você não vai falar de maneira robótica, não é verdade? Você vai ter que juntar as palavras. Perceba que aqui tem E e aqui tem E.
Então, que tal juntar as duas? Owe everything. Owe everything. I owe everything to you. I owe everything to you. Beleza? Sua vez? Alright. I owe everything to you. It significa isso. Então, como fica eu devo isso tudo a você? I owe it all to you. Perceba que tudo a gente pode falar tanto everything ou simplesmente all. All. Se lembra que a gente viu uma frase falando todos vocês, a gente disse you all. Então, all também é todos ou tudo. I owe it all to you. Porém, vamos falar agora de uma maneira não robótica. Como fica? I owe it. I owe it. Vai repetindo comigo. I owe it. I owe it. Agora esse T vai ficar com som de R. Falando it all. It all. I owe it. I owe it all. I owe it all. I owe it all. I owe it all. To you. I owe it all to you. I owe it all to you. Eu devo isso tudo a você. I owe it all to you. Beleza? Yesterday quer dizer o quê? Ontem. Yesterday. Yesterday. Dito isso, como fica? Eu preciso disso para ontem. Aquela expressão, né? De que precisa rapidamente. I need it yesterday. I need it yesterday. Veja a conexão que eu fiz. Primeiro que aqui é need. 2 E, em inglês tem som de I. Need. E aqui o D vai ficar com som de R. Need it. Need it. I need it yesterday. Aqui é mais uma palavra daquelas que assustam, porém é muito fácil de pronunciar. Que é simplesmente bought. É como se esse UGH não tivesse pronúncia. Então, bought, bought, bought. Quer dizer o quê? Comprou. I bought quer dizer eu comprei. Como fica? Eu comprei isso ontem. I bought this yesterday. I bought this yesterday. T com T vira T. Então, junta. I bought this yesterday. I bought this yesterday. Tom comprou tudo. Tom bought everything. Tom bought everything. Leave é deixar. Leave. Perceba que o EA fica com som de I. Li. E não é leave. O E não é falado no final. Então, leave. 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 Beleza? Eu tenho que deixar você. I have to leave you. I have to leave you. Por que leave you? Porque eu fiz a conexão. Já que o E não é falado, então imagina que é só o V no final. Eu posso juntar o V com o you. Então, leave you. Leave you. I have to leave you. I have to leave you. Você pode contrair também have to, ficando have to. Have to. Have to. Com som de F, isso mesmo. I have to leave you. I have to leave you. Eu sei que pode ser bastante informação, porém, como eu já te disse, o meu curso completo, eu vou fazer você treinar cada coisa do inglês que você precisa aprender de uma maneira que você consiga se lembrar depois, porque eu vou te mostrar uma coisa nova, a gente vai treinar bastante, e depois eu vou te mostrar outra coisa nova, a gente vai treinar bastante, e sempre repetindo esse mesmo ciclo para você não se esquecer e não ficar uma overdose de informação. Por que eu deveria sair? Lembrando que é uma pergunta, então você tem que inverter. Why should I, olha lá, why should I
have to leave? Why should I have to leave? Se você for traduzir literalmente, ficaria porque eu deveria ter que sair. Porque eu deveria ter que sair. Você também pode dizer porque eu deveria sair. Tá bom? É o mesmo significado. Vocês todos precisam ir embora. Como fica? Vocês todos, a gente já aprendeu que é you all. You all precisam ir embora. Need to leave. You all need to leave. Perceba que a gente sempre usa no inglês need to. Já no português, a gente tem várias maneiras de falar precisar. Então, se fosse eu preciso, aí já termina com o, preciso. Vocês precisam, aí já termina com AM. Ela precisa, aí já termina com A. Perceba a complexidade do português. Já o inglês é bem mais simples. É simplesmente need to, independente da pessoa que você está fazendo a frase. I will é simplesmente a contração de I will. Will é simplesmente aquilo que eu te disse. Para deixar a frase no futuro, você pode traduzir como vou ou vai. Então, eu vou dirigir, I will drive. Aqui é simplesmente a contração. Então, isso significa eu vou, I will. Dito isso, como fica vou deixar tudo para você? Ou eu vou deixar tudo para você? Como fica? I'll leave everything to you. I'll leave everything to you. Work é simplesmente trabalho. Work. Então, como fica? Vou deixar este trabalho para você. I'll leave. Leave é deixar. This work. Este trabalho. To you, para você. I'll leave this work to you. I'll leave this work to you. Hard quer dizer o quê? Difícil. Hard. Porém, quando você diz work hard, você quer dizer trabalhar duro, um trabalho pesado, já que work é trabalho, tá bom? Então, dito isso, como é que fica? Você deve trabalhar duro. You should work hard. You should work hard. Então é isso. E se você quiser um passo a passo que burle seu esquecimento, eu recomendo que você entre no meu curso completo, o link no primeiro comentário fixado. Lá eu vou te dar todos os exercícios necessários para que você consiga se lembrar de tudo que você está aprendendo, à medida que você vai vendo novas e novas coisas e assuntos e padrões e pronúncias e tudo que você vai precisar no inglês. Bye, te vejo lá dentro do curso.